Olá, meu nome é André Andriolo. Vamos mais uma reunião do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Hoje, a nossa reunião número 24, vamos estudar o livro Daniel, 26 de agosto de 2024. Sempre esclarecendo que nosso estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ressaltando que não existe nenhuma intenção de brigar com ninguém, estabelecer controvérsia teológica, interpretativa com outras religiões, tá? Nossos objetivos hoje a gente vai falar sobre literatura apocalíptica, a gente vai falar de sonhos premonitórios e vamos falar de fenômenos mediúnicos. Esse texto ele é muito conectado com o Apocalipse, né? Bom, o livro Daniel, a história do livro acontece logo depois do primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém. Então, a Babilônia invade Jerusalém, saqueia a cidade, leva todos os utensílios de ouro, castiçais, copos, talheres, bandejas, levam tudo, de prata, né, saqueiam a cidade e levam os israelitas para o exílio. Isso a gente está falando do Reino do Sul, do Reino de Judá, que tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Bom, esses acontecimentos aí acontecem antes de Esdra e Neemias. Por isso que eu trouxe o Daniel antes, senão ia ficar fora de contexto. Então, a história, os acontecimentos registrados em Daniel, apesar de Daniel ser um profeta que vai fazer profecias, né? Profeta fazendo profecias, é redundante, mas é isso mesmo. E vai falar sobre o futuro, sobre a vinda de Jesus, sobre o Apocalipse. E as coisas aconteceram antes de Esdra, Ester e de Neemias. Então, já vou adiantando que para a semana que vem, eu vou pedir para vocês darem uma olhada em Esdra, Ester e Neemias. Ester teve até novela aí há pouco tempo, né? Então, para quem assistiu, gosta de novela, a história de Ester é uma história interessante. Tá? Bom, aí, quem foi Daniel? Daniel era um profeta, mas era estadista e era hebreu, né? É um profeta estadista hebreu. Quando ele era jovem, ele foi levado para a Babilônia, onde viveu o período do cativeiro. Por várias vezes depois, durante a vida dele, ele foi governador, foi presidente de divisão, né? Ele teve função elevada no Império Babilônico e no Império Persa, né? E ele é um profeta que recebe revelações e ele interpreta sonhos de Nabucodonosor. E o interessante é que quando ele sonha, né, ele não consegue interpretar o sonho dele, ele pede para alguém interpretar para ele. E o livro de Daniel cobre todos os 70 anos do cativeiro babilônico, né? Sempre lembrando que o número 7 aí é um número, né, importante aí para a tradição hebraica. Então, como é que começa a história aí? Né? O cativeiro na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor conquista Jerusalém e ele vai alistar os judeus para serem treinados, vai falar da coragem deles, que eles vão ser testados ali, e aí depois eles vão ser escolhidos para cargos reais. Né? Então, eu vou começar aqui. A história acontece logo após o primeiro ataque à Babilônia, já falei, a Jerusalém, e entre eles havia 4 homens da família real de Davi. Daniel, que mais tarde vai ser chamado de Beltesazar, e seus 3 amigos. Ananias, que depois vai ser chamado Sadraque, Misael, que vai ser chamado Mesaque, Azarias, que vai ser chamado Abed-nego. Abed-nego. Tá? Isso está lá no capítulo 1 do livro, né? Então, Nabucodonosor era um rei caldeu, um reino da Babilônia, invade Jerusalém, toma a cidade toda, entra no templo dos judeus, rouba os utensílios e rouba todos os utensílios que os judeus usavam para adorar a Deus. Então, rouba lá o candelabro, leva, né?
o candelabro, leva os altares, leva as mesas, leva tudo. E só que ele também faz o seguinte: ele ordena que todos os jovens de, de linhagem real fossem reunidos, que fossem sábios, que tivessem boa aparência e fossem saudáveis, fossem levados para o seu palácio, porque ele pensava em tornar esses jovens professores do seu império. Quer dizer, ele queria pegar o que tinha de melhor lá e treinar eles. Né? Eles iam ficar um tempo, em 3 anos de treinamento, para aprender a cultura do povo e para que eles virassem professores e sábios. Sábio era um cargo aí, aparentemente, que tinha lá no reino. Nabucodonosor ordenou que os jovens recebessem uma ração diária das iguarias do rei, da mesa do rei, e também muito vinho. Daniel, quando viu que os jovens judeus estavam comendo as iguarias do rei decidiu que não ia se contaminar, porque eles provavelmente estavam comendo carne de porco e carne daqueles animais que estão lá, né, no Levítico, né, como proibidos, que ele não podia comer. E aí ele chamou o chefe e falou: chefe, eu não posso comer isso aí, vou comer outra comida. Aí o chefe falou: não, mas você não comer isso aí, vocês vão ficar fracos. Aí o Daniel falou: vamos fazer um teste de 10 dias, nós vamos comer só fruta e vegetal durante 10 dias. No final dos 10 dias, vamos ver quem é que está melhor de saúde. E aí, compara, né? Nós, os judeus, com os que fizemos esse jejum, né, com os outros que não fizeram. Então, o Daniel e os 3 amigos, Ananias, Sadraque, Misael e Azarias, fizeram esse teste. E no final de 3 dias, de 10 dias, eles foram comparar e viram que Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e mais fortes do que os outros. Então, eles puderam continuar. Né? Bom, depois de 3 anos, eles viraram sábios, começaram a servir o rei como sábios. E a Bíblia fala que eles foram 10 vezes mais sábios, eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios locais lá. Né? Aí o Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor tem um sonho, eu vou botar aqui, eu esqueci de botar essa fotinha aqui, o Daniel e seus amigos foram novinhos, né? Parece adolescentes lá, não foram presos. Né? Aí o Nabucodonosor fala o seguinte: olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês, chamou os sábios e falou assim: eu tive um sonho, eu quero que vocês interpretem meu sonho. E aí o sonho foi super estranho. Aí os sábios falaram assim: não, conta pra gente o sonho. Não, não. Conta pra gente o sonho. Narra pra gente o sonho que a gente vai te dar a interpretação. Aí o rei falou de volta: se vocês não conhecerem, se vocês não me disserem qual foi o sonho e a interpretação, eu vou matar todo mundo. A casa de vocês e a família de vocês. Aí o pessoal falou: e se descobrirem o sonho, me contarem qual é o sonho, a interpretação dele, eu vou dar um monte de presente para vocês. Então, o que acontece? Ele queria que o pessoal adivinhasse o sonho que ele teve e interpretasse. Aí o sábio falou: isso não rola, não tem ninguém que possa fazer isso. Né? Daniel ficou sabendo disso. Lembra que Daniel e os amigos já eram sábios. Então, se nenhum dos sábios decidisse, ia matar todo mundo, inclusive Daniel. Daniel ficou sabendo disso. E aí, ele vai até o rei e fala assim: me dá um prazo, que eu vou adivinhar, eu vou perguntar a Deus, e depois eu vou te dizer o sonho e vou te dar a interpretação. Aí o Daniel chama os 4 amigos, né? E isso tudo está no capítulo 2 do Daniel, do livro de Daniel. Chamou os 4 amigos e falou: gente, ora por mim, porque eu preciso pedir a Deus. Deus precisa me dar a revelação. Daniel foi para casa, orou, e de noite ele teve a revelação. Aí ele vai para o rei e fala: rei, você viu uma estátua imensa, cheia de esplendor. A cabeça dessa estátua era de ouro. O peito e o braço eram de prata. As pernas e a barriga
as pernas eram de ferro, desculpa. Desculpa, as pernas eram de ferro. E os pés uma mistura de ferro e barro. Né? Então, cabeça de ouro, peito e braço de prata, esqueci de falar, a cintura de bronze e as pernas de ferro. E quando você estava olhando para essa estátua, uma pedra se soltou de algum lugar e feriu os pés, esmigalhou os pés, e também toda a estátua se despedaçou, se tornou pó. E a pedra se torna uma grande montanha. Depois que ele conta para o rei, né, essa história, o rei fica maravilhado. Nossa Senhora! Né? Você adivinhou um sonho. Só que aí ele continuou a interpretação. Ele começou a dar a interpretação. A cabeça de ouro, meu rei, significa o seu reinado, o reinado do grande Nabucodonosor. Então, o texto, né, ele fala às vezes fala do rei ou do reino. Então as coisas meio que se misturam aí. Mas a cabeça de ouro estava falando da Babilônia, que foi de 605 a.C. até 539 a.C. O peito e os braços de prata significam o reino de outro rei, que virá depois de você. A gente já sabe que depois do Nabucodonosor vieram os persas e os medos, né? Os médios ou os persas. Dario, Ciro, vieram ali. Então estava falando desses povos aí. O de bronze significa ainda outro reino. Então, esse outro reino que ele está falando é a Grécia, que vai invadir, né, Alexandre o Grande, que vai invadir lá entre 331 e 146. E as pernas significam um reino que vai ser forte como ferro e que tudo esmigalha. Está falando de Roma, das pernas. Os pés de ferro misturado com barro simbolizam um reino dividido que vai tentar se juntar para o casamento. Está falando que depois Roma se divide em 10 nações, segundo o texto ali, e que esses nunca conseguem ser unidos novamente. E que a pedra que esmigalha toda a terra é Deus, que vai tomar a terra e vai esmigalhar todo o poder, né? E que todo mundo vai acabar com o mundo, é o fim do mundo. É uma história apocalíptica. Né? Esse aí é mais ou menos o texto dele. O rei fica maravilhado. Né? O rei ficava maravilhado, ficou doido, ficou abismado, ele se prostrou segundo o texto, né, diante de Daniel, e fala: esse Deus de vocês é o Deus dos deuses. Aí ele dá muitos presentes para Daniel e o cargo de governador, um cargo de muita autoridade. E aí Daniel, então, vira lá um governador da Caldeia, né, lá na Babilônia. Esse texto todo está lá em Daniel, capítulo 2, do versículo 31 ao 45. O rei, ele teve o que aconteceu, ele foi um fenômeno mediúnico, né? O rei teve um sonho profético. Então, quando a gente começa a estudar, né, o espiritismo, né, a gente vai estudar o livro dos médios, está lá, né, evidência e clarividência. Isso sempre tem uma discussão, você não sabe. Né? O que é evidência, o que é clarividência? Bom, vidência. Alguns lugares que Kardec chama de dupla vista, ou segunda vista. A vidência é a capacidade de captar imagens do mundo espiritual. Ou do mundo físico, alguma coisa que esteja no mundo físico, mas que está fora do alcance dos sentidos. Né? Então, que também está lá no mundo espiritual, né? Mas a pessoa consegue enxergar aqui no mundo físico. Então, a vidência é ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Tá? É ver, olhar e ver. Você vê ali, puf, né? Olhar o fantasminha, ver o fantasminha ali. A clarividência é uma capacidade de você ver o futuro. Então, os profetas, né, eles veem o futuro longínquo. Geralmente, né, a clarividência, a visão do futuro, tem relação com o destino de pessoas, de uma comunidade, do povo. E a intuição também é um tipo de clarividência. Aquela percepção de fatos prestes a acontecer. Então, assim,
Não entra, o pai liga para a moça, não entra no avião não, que o avião vai cair. A mulher não entra no avião, o avião vai e cai. Né? É uma intuição, é uma clarividência. É um tipo de mediunidade. Kardec também fala, né, do desdobramento. Porque no sono, nos sonhos, né, que durante o sono, o espírito se separa do corpo, apesar de estar ainda conectado lá com cordão, né, com cordão de prata, ele desdobrado, né, ele separado, emancipado, né, emancipado, separado do corpo, ele consegue ver coisas no plano espiritual, conversar com outros espíritos e trazer essas informações de volta, que aparecem, às vezes, em forma de sonho. Né? Mas alguns autores estudam o Zimmermann, ele tem um livro chamado A Teoria da Mediunidade. Aí tem um livro do Perispírito e tem um livro A Teoria da Mediunidade. Então, ele faz mais ou menos isso aqui. Eu fiz um resuminho ali do que ele fala. Né? Ele fala o seguinte: quando você está em transe profundo, a gente tem essa clarividência mediúnica. Né? É quando o profeta lá, ou até o Nabucodonosor, né? A gente até falou sobre isso na reunião de tarde. Né? A mediunidade não tem nada a ver com a evolução moral do médium. A pessoa é médium. Então, o rei lá era médium. Né? E ele teve um sonho. Né? O Daniel teve outro sonho. Ele teve revelação do mesmo sonho, mas ele teve também a revelação da interpretação. Né? Então, são dois personagens com o mesmo tipo de mediunidade, mas com caráter diferente. Né? E aí, a vidência ela está ainda em vigília ou num transe leve. Né? O médium vidente, o médium que enxerga, que tem a evidência, ele consegue enxergar isso acordado ou naquele transe que a gente está na reunião mediúnica. Né? Já a clarividência é preciso um transe mais profundo. Tá? Bom, então isso foi basicamente o que aconteceu ali nessa história. Eu acho que vocês concordam comigo. Né? Aí, o Nabucodonosor tem outro sonho. Desculpa, não tem outro sonho, não. Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro dele, muito parecida com o sonho, né? E aí, ele manda fazer a estátua de ouro e fala: toda vez que tocar a trombeta, todo o povo tem que se ajoelhar e adorar a imagem. O que acontece? Está acontecendo lá a estátua, está todo mundo reunido, tocam as trombetas, todo mundo ajoelha, menos os 3 amigos de Daniel. Eles eram tementes a Deus a Deus, né? E não iam adorar a imagem do rei. Aí o pessoal, os sábios dos palácios, ficaram sabendo disso e delataram eles para o rei. E o rei chama eles e fala: olha, o que houve? Aí ele fala: nós não vamos adorar a imagem nenhuma. Nós só adoramos o Deus único. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí, o Deus de Israel. Bom, aí o rei falou: então eu vou ter que jogar vocês dentro da fornalha. Por causa da desobediência. Ele respondeu a Nabucodonosor: olha, se Deus quiser, joga a gente na fornalha. Se Deus tiver de livrar a gente, vai livrar. Senão, nós vamos morrer queimados. Mas nós não vamos adorar a sua imagem. Aí o que acontece? Pegam e fazem uma jornada. Pegam uma fornalha, mandam a fornalha esquentar a fornalha 7 vezes mais quente. 7 vezes mais quente. Aí todo mundo foi assistir. Eles diziam que estava tão quente que até as pessoas que foram levar eles para jogar na fornalha morriam queimadas.
As pessoas que estavam segurando os 3 morriam queimadas antes de chegar na fornalha. Aí jogam eles na fornalha. Só o que acontece? Daqui a pouco todo mundo olha lá para dentro da fornalha e começam a ver 4 pessoas. Entraram 3 e tem 4 pessoas lá. Junto deles apareceu um anjo. Né? O Nabucodonosor e os governadores ficam totalmente apavorados e pasmos com a cena. Né? E aí Nabucodonosor gritou para eles lá dentro: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vem. E aí os 3 saíram, né? O anjo sumiu, e os 3 saíram, não tinham nenhuma queimadura, com a roupa inteira, não ficaram queimados. Todo mundo que estava ali perto viu que o fogo não tinha nenhum efeito deles. Aí Nabucodonosor, naquele dia, fez um decreto dizendo que qualquer pessoa que blasfemasse contra o Deus de Israel seria morta, despedaçada, e sua casa seria posta, a sua casa seria feita em ruínas. Olha só que coisa interessante, né? Agora, vocês já ouviram falar nisso? Efeitos físicos. Incombustibilidade. Está lá no livro do Zimmermann, na Teoria da Mediunidade, no capítulo 2, O Mediunismo na História, na página 38. Ele fala que fenômenos de incombustibilidade foram protagonizados por Catarina, Santa Catarina, que por irresistível força era tirada das chamas, mas não se queimava. Simeão de Assis, ela foi morta decapitada, né? E depois que quando decapitaram ela, em vez de sair sangue do pescoço dela, saiu leite. Simeão de Assis não sentia efeito das brasas. A Bernadette de Sobriot, a Santa Bernadette, foi ela que descobriu as águas de luz. Conseguia manter durante 15 minutos uma tocha na mão, e a chama atingia seus cabelos e nada acontecia com ela. Então, esse é um tipo de mediunidade, né, que a pessoa não se queimar. Né? Tem alguns casos até de autocombustão, que não é o caso, mas também efeitos físicos. Né? A gente está falando de efeitos físicos. Foi isso que aconteceu lá com os 3. Né? E é uma coisa, né, a gente tem que convir, porque é muito estranho, muito difícil. Mas existem outros relatos. Eu estava até procurando, uma vez, eu me lembro lá na década de 90, o Fantástico fez uma reportagem de uma menina que morava lá no interior, no sul do Brasil, que ela ficava sozinha, aí o colchão dela levantava e depois pegava fogo sozinho, e que ela não se queimava, depois apagava e tal. Então, era também um fenômeno mediúnico desse tipo. Né? Acho que é a menina do Poltergeist, alguma coisa assim. Só que eu não consegui achar para trazer aqui para vocês. Bom, depois disso, né, teve mais um sonho. No capítulo 4, do versículo 7 ao 17, eu vou ler hoje. Quem procura, por favor, Daniel, capítulo 4, versículos de 7 a 17. Ele fala assim, eu estou lendo na Bíblia NVI. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram conter-lhes o sonho, o texto é narrado em primeira pessoa pelo próprio Nabucodonosor. Mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel na minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Belteshazzar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos dos deuses está nele. Eu disse, Belteshazzar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos dos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou te contar o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu e era visível nos confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, as aves do céu viviam com seus galhos,
e todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, os animais da terra. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais da terra comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como animal, até que se passem 7 tempos. Aí, olha só, ele sonhou com uma árvore gigante, que ia até o céu, que todo mundo via, mas que havia um anjo que ia cortar a árvore, e aí no final fala que a mente humana vai ser tirada, e que ele vai ser como um animal, né, vai comer grama da terra. Aí o que acontece? O Daniel fala, né? Daniel interpreta lá no 19. Deixa eu ver se eu botei aqui no texto. Ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram autorizados. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a interpretação te assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só aplicasse aos teus inimigos e teu significado apenas aos teus adversários. A árvore que viste e cresceu ficou enorme, cuja copa encontra no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as árvores do céu dos teus galhos, essa árvore és tu. Tu se tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. No versículo 23. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo, que dizia do céu: derrubem a árvore e destruam, mas deixem o toco e suas raízes presos com ferro e bronze. Fique no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. 7 tempos. Esse negócio de tempo aí é interessante. Essa interpretação é o Rei Altíssimo. Esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais. Comerás capim como bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os seus reinos dos homens e os dá a quem querer. Aí, o que acontece? O rei fica louco. Lá no capítulo 20, no versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder, para a minha glória de minha majestade? As palavras ainda estavam nos lábios quando veio do céu uma voz que disse: isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens, comerá capim, passarão 7 tempos. A sentença de Nabucodonosor se cumpriu imediatamente. Aí ele passou, ficou louco. Passou, foi para o meio do mato, passou a comer capim, viver com os bois, fazer tudo que estava lá. E aí, passou lá 7 anos, 7 tempos, e aí ele ficou curado. Aí ele fala no 26, no 36. Naquele momento voltou meu entendimento, recuperei a honra e a glória do meu reino. 7 anos. Ele ficou maluco. Gente, o que é isso? Obsessão, né? Obsessão. Allan Kardec, lá no Livro dos Médios, fala: subjugação é uma constituição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir com seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo.
A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções que muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julgava sensata. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. É um exemplo de subjugação na Bíblia. Né? Por quê? Ele ficou fascinado com o poder dele até que chegou o momento que ele foi subjugado pelo espírito que estava ali obsediando ele. Então, o Daniel já tem um caso de efeitos físicos, né? De interpretação de sonhos, de clarividência, tem um caso de obsessão, subjugação, e agora vai ter um novo texto, um novo ponto interessante. Algumas Bíblias falam Baltazar, outra fala Belsazar. Depende da Bíblia. Então, eu gostei de Belsazar. Essa história é o seguinte, lá no capítulo 5, Nabucodonosor já tinha morrido, e aí o neto dele, eu não sei se é neto ou se é filho, depende, ele foi sucedido pelo seu Baltazar ou Belsazar. A Bíblia conta que esse Belsazar reuniu 1.000 pessoas numa grande festa e mandou trazer todos os utensílios, os copos de ouro, os pratos de ouro, tudo que Nabucodonosor tinha roubado dos judeus, do templo, né, dos judeus, ele trouxe para comer. E estava todo mundo lá comendo daquele banquete, usando aqueles utensílios judeus. No meio do banquete apareceu uma mão, os dedos de uma mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário sobre o reboco da parede, em um palácio real. E o rei viu a mão escrevendo. Imagina, a gente está aqui, de repente aparece uma mão, começa a riscar, né, na parede. Né? Aí ele escreveu lá algumas palavras, mas ninguém sabia o que significavam aquelas palavras. E aí, para variar, Daniel! Chama Daniel. Aí chegou Daniel. Aí Daniel explica. A inscrição assim traçada é a seguinte: Mani, Tessel, Parsim. Depende da Bíblia, pode aparecer um texto escrito um pouco diferente, tá? Mani, Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Tessel, tu foste pesado na balança e foste jogado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Alguns lugares aos médios, aos meios e os persas. Então, Belsazar, que era filho neto de Nabucodonosor, ordenou que revestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse no pescoço um colar de ouro. E proclamasse que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do seu reino, que ele virou lá o terceiro do reino. Nessa mesma noite, o rei Belsazar foi assassinado e Dario, o Medo, o persa, tomou o poder, já estando com a idade de 62 anos. Então, né, aparece uma mão. Eu e a Ivana estudamos isso terça-feira passada. Pneumatografia. Né? O que é pneumatografia? É a escrita direta dos espíritos sem auxílio da mão do médium. O médium cede o ectoplasma para que o espírito escreva ou fale. Isso está lá no livro dos médiuns, eu esqueci de anotar exatamente o texto, mas quando ele fala do laboratório do mundo invisível, ele até depois fala da história da caixinha de rapé, de uma mulher que sonhava com um amigo dela, que ela estava doente, ela sonhava, ou ela via o amigo sentado na beira da cama e o cara estava vestido com uma roupa de sair e com a caixinha de rapé que ele ficava cheirando. Depois que ela foi curada, o cara foi lá visitar ela e ele estava com a caixinha de rapé que aparecia no sonho ou na aparição lá para ela. Então, mostrando uma mediunidade de efeitos físicos, né? Que a materialização de objetos. No caso aí, materializou uma mão, o espírito, materializou os dedos e aí escreveu no reboco da parede. Né? Bastante. Então, mais um tipo de mediunidade. Esse Daniel é cheio de coisas diferentes. Bom, aí, o famoso Daniel na Cova dos Leões. Né?
Dario, quando assumiu, lembra? O Belsazar morreu, foi assassinado, Dario chegou lá com 62 anos de idade. O Dario colocou 120 governadores para tomar conta do povo. E 3 presidentes, que iam fiscalizar os governadores. O Daniel era um dos presidentes. Lembra que o outro tinha posto ele como terceiro? Então, Daniel era um nível altíssimo. Só que o pessoal tinha inveja do Daniel, porque o rei Dario gostava muito dele. O Daniel era reconhecido porque era muito inteligente, era muito sábio, e que porque fazia milagre, interpretava sonhos e tal. Eles invejavam isso. Então, eles começaram a inventar, maquinar, né, um jeito de ferrar o Daniel. Como é que nós vamos atrapalhar o Daniel? Aí algum deles lá teve a ideia, não lembro quem, teve a ideia de, olha, o Daniel tem uma fé, essa fé com Deus de Israel, a gente pode pegar ele por aí. O rei não vai gostar, não vai dar um jeito de incriminar ele com o rei. Então eles bolaram o seguinte plano: convenceram o rei de que fazer um decreto que nenhuma oração podia ser feita para outro Deus que não o rei, durante um certo período. E que se essa pessoa fosse pega fazendo oração para outro Deus, seria jogado na cova dos leões. Bom, o rei aceitou o decreto, assinou, carimbou, não sei o quê, dizendo que todo homem que fizesse oração para outro Deus, que não fosse o próprio rei, num período de 30 dias, ia ser lançado na cova dos leões. Aí, esse pessoal que já estava tramando sabia que o Daniel rezava 3 vezes por dia, com a janela aberta, virado para Jerusalém. Eles sabiam que Daniel não ia negar a fé. Aí, o Daniel continuou orando, mesmo, né? Andou para o decreto. Aí os governadores foram lá e a primeira coisa que fizeram foi delatar para o rei. Ô, Dario, tu falou que ninguém pode, mas o Daniel está rezando lá. Aí o rei falou, mas Daniel, deixa para lá, o cara é o presidente. Poxa, o senhor fez uma lei, o senhor mesmo vai burlar a lei? Não tem jeito. Aí eles obrigam, né, o rei, e o rei fica tentando de tudo quanto é jeito, até chegar a hora, não teve jeito, colocou o Daniel na cova dos leões. Os leões tinham ficado sem ser alimentados um tantão de tempo, estavam morrendo de fome, e joga o Daniel lá dentro. E o rei, né, tá aqui. E aí o rei fala para Daniel, Daniel, não tem jeito, eu tenho que cumprir a lei. Que o teu Deus te salve. O rei fala assim para Daniel. Aí trouxeram uma pedra, selaram lá a cova, e o rei colocou o sinete para provar que, né, que ninguém ia mexer. Selou a cova lá. Aí o rei passou, não conseguia dormir, se acordou de manhã, falou, solta, abre aí. Chegou lá, Daniel, não, estou aqui. Estou aqui quietinho. Aí abriu, o Daniel estava lá inteiro, os leões tudo parado, olhando para ele. Aí o Daniel saiu, aí o rei falou, meu Deus, você é nota 10. Nota 10. Sabe, o problema é o seguinte, né? Tu não fez nada de errado, né? Esses caras aqui que me convenceram. Ele pegou os caras que conspiraram contra Daniel, mandou botar os caras na cova dos leões, fechou e, obviamente, os leões devoraram todo mundo. Então, aí, essa é a famosa história de Daniel na cova dos leões. Mais uma vez, né? Mas provavelmente algum efeito mediúnico ali, né? Ele deve ter desmaterializado, os leões não viram, ele conversou com os leões, né? Alguma coisa aconteceu ali que ele se livrou de ser comido por leões. Mais na frente, o Daniel começa, lá no capítulo 7, Daniel começa a ter sonhos. Então ele sonha com 4 bestas. Um leão com 2 asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e um animal terrível, uma besta, que tinha 10 chifres. Né? Então, aí o Daniel sonha com aquilo, eu não sei o que significa isso. Aí ele acorda e chama um cara que trabalhava com ele, olha, eu sonhei com isso. Aí o cara interpreta para ele. Né?
O leão, duas asas, é a Babilônia, porque mostra a velocidade da conquista. E já acabou. O urso com costela na boca são os persas, que estão aqui. O leopardo é um outro povo que vem, que depois a gente identifica como a Grécia, ele não fala que é a Grécia. E o animal terrível, espantoso, é um outro reino que vai suceder os persas, que a gente sabe que foi Roma. Né? Esse animal espantoso, com muito poder, que vai conquistar o mundo todo. Então, eles estão falando aí de poderes, né, de reinos, de reinos mundiais. O mundo, obviamente, o mundo que o mundo ali perto deles, né? Para eles, o mundo todo era aquela região ali, a Europa e o Oriente Médio ali. Então, os gregos, Alexandre o Grande também conquistou o mundo, né? Dario também, Ciro, os persas também conquistaram o mundo. A Babilônia também. E os romanos também. Bom, aí, né? Essa associação, né? Existe associação direta entre os 4 animais e os quatro metais da estátua do sonho de Nabucodonosor. Né? E aí, essas bestas, né? A gente pode entender que são os 4 impérios mundiais, eu estava falando, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma, representam o período que vai desde os dias de Daniel até a época de Cristo. Esses animais parecem servir a base, a representação da besta de 7 cabeças e 10 chifres do Apocalipse 13. Lá no Apocalipse, capítulo 13, o João fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres. E essa besta aí do Daniel, ela tinha uma cabeça só, mas já tinha os 10 chifres. Então, existe uma correlação aí. Então, esse é o texto lá do Daniel. Os 10 chifres do quarto animal, que está no versículo 24, são os 10 reinos que o Império Romano se decompôs. Eu não peguei o nome dos 10 reinos. Aí esses 10 reinos saem e sobe um outro chifre na história ali, um chifre menor, que é uma combinação entre o leopardo e o cordeiro lá no Apocalipse. E aí ele fala que 3 reis vão ser abatidos por essa besta, que são, entende-se que seja o estado dos Lombardos, da Ravenna e de Roma, e que foram entregues aos papas como início do reino temporal dos mesmos, lá em 754 depois de Cristo. E aparece o Filho do Homem, que depois vai conquistar tudo. E o Filho do Homem aí é Jesus. Então, né, o sonho de Daniel, né, simboliza reinos arrogantes, simboliza que os reis que se exaltam, né, esse termo exaltar é muito usado pelos protestantes, acima de Deus, quer dizer, a pessoa que é orgulhosa, os reis orgulhosos, e fala do ancião e do Filho do Homem que se senta à direita dele. Então, quando Jesus fala lá no Novo Testamento que eu sou o Filho do Homem, que estou sentado à direita de Deus Pai, está referenciando diretamente a Daniel. Essa figura do ancião e do Filho do Homem sentado ao lado dele, que seria Deus e o Messias, vai aparecer agora no Antigo Testamento até chegar lá em Jesus. Tá? Então, no capítulo 8, já aparece outra visão. No capítulo 8, já tinha acabado o Nabucodonosor, já tinha ido embora, já tinha acabado os babilônios, os caldeus, né, e já tinha os persas na parada. Então ele fala do carneiro e do bode. E aí, de novo, o carneiro e o bode está falando da transição do domínio persa, que é o que ele estava agora, para o domínio grego, Alexandre o Grande, que viria depois. O carneiro 2 chifres representa o Império Persa, e o bode peludo, domínio grego, que seria dividido em 4 partes. Ele fala que depois o bode chega e os 2 chifres dele se tornariam 4. Então estaria falando do Império Persa, que depois se dividiria em 4 partes. No capítulo 9, né, fala de 70 semanas. Então, o cativeiro, o tempo que eles ficaram, que Israel ficou cativo na Babilônia, foi 70 anos.
Aí, a partir daqui, que começa a narração de Esdras, quando a primeira leva de judeus sai, né, o Ciro, que era o rei persa, que sucedeu Dario, libera o Neemias, não, o Zorobabel, a sair lá da Babilônia com os hebreus de voltar para Jerusalém. E aí eles voltam para Jerusalém, aí essa história que está lá em Esdras. E eles vão construir de novo o templo de Jerusalém. Então essa história está lá narrada em Esdras, Neemias e Ester. Então chegou ao fim lá o cativeiro, e aí fala que vai ter 70 semanas até a vinda do Messias. Aí, esses 70 semanas, que significa semanas, né? Significa 70 semanas de anos. Quer dizer, significa 70 vezes 70 anos, 7 vezes 70 anos, ou seja, 490 anos. O dia, né, isso eu não vou entrar hoje, eu até separei isso, depois eu desisti, mas o dia na Bíblia, às vezes, significa ano. Né? Então, e aí a semana poderia significar 70 anos. 70 semanas, 7 dias pode significar também, cada dia pode significar 10 anos. Então, depende do... A Bíblia, o dia pode significar 1 ano, pode significar 10 anos. E a semana significa 70 anos. Então, falando de 490 anos, 490 anos é o tempo até a vinda de Jesus, é o período intertestamentário. É como se o anjo tivesse dito, o cativeiro durou 70 anos, e o período entre o cativeiro e a vinda do Messias vai ser 70 vezes 7 anos. Vai durar 7 vezes isso. Tá? Mais ou menos isso aqui. Né? Em 7 semanas, em 49 anos, eles vão restaurar a ordem de Jerusalém, que está lá em Neemias, em Esdras e Neemias. Vai acontecer 434 anos esperando o Messias chegando, e depois, em uma semana de 7 anos, vai acontecer que o Messias vai ser eliminado. Né? Então, essa aí é basicamente a história em cima dos números que eles falam aí. Então, o livro ele é cheio de simbologia, né? O pessoal faz uma festa, tem discussão. Quando você fala ler o livro, os exegetas católicos, eles não aceitam que os dedinhos lá da estátua, que seja Roma, e que não aceita que seja um papa, né? Os papas aqui são os vilões ali da história. Então, existe uma briga teológica, que a gente não vai entrar nessa briga, sobre a interpretação de quem é esse quarto império lá, que significa o ferro dos pés e os dedos na terra. Então, alguns vão até... os católicos, né, falam apenas daquele período até o início do papado, 365 depois de Cristo. Já os protestantes vão até 700 e pouco. Então, existe aí uma briga, uma discussão sobre isso. E se a gente brincar com os números, eu fiz essa brincadeira aqui, e o Haroldo Dutra faz essa brincadeira quando ele estuda Apocalipse, né? Esses períodos de dias aí, e semanas, que o dia, semanas e anos, você somar dá direitinho 1870, 1860, mais ou menos a época que o Consolador Prometido, que o Espiritismo veio, que seria mais ou menos a época que ele está dizendo o fim dos tempos. Então, existe aí uma discussão teológica grande com esses números aí. Então, as profecias de Daniel. Resumindo. 4 reinos depois do reino eterno de Deus. A loucura de Nabucodonosor e o seu estabelecimento. A queda da Babilônia, a elevação do Império Persa, o quarto império com seus 10 chifres e o outro chifre, que eu não vou entrar no mérito de quem é e quem não é. O Império Grego e seus 4 chifres, já passou, né, que depois o Império Grego se divide em 4. As 70 semanas de Daniel até o Messias. As angústias da Cidade Santa no período intertestamentário. No capítulo 11, ele fala que Jerusalém vai sofrer até chegar ao Messias, né? E os sinais do tempo, do fim, que aí é o que eu te falei. Se a gente olhar aqueles números lá, eles vão falar
de números que dão, se a gente interpretar de uma certa maneira, dá lá a época do Livro dos Espíritos, da publicação do Livro dos Espíritos. O capítulo 13 e 14 são relatos, repetições do que já foi falado por outros pontos de vista. Outras pessoas. Tem uma menina, como é o nome dela? Eu não lembro mais o nome. Nem tem que Bíblia que está. Suzana. A Suzana faz um relato lá no final, e do Daniel, então repete basicamente o que já foi falado aqui no início do livro. Então, relembrando, né, só falando de novo, Daniel está falando desse período aqui, e Esdras, Esther e Neemias vão falar desse período aqui até 425 a.C. Então, essa foi a história do Daniel. Eu acho que eu falei bastante. Alguém tem algum comentário? Para casa, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha em Esdras, Neemias e Esther. Acho que vai ser legal. Tudo bem?